É muito importante estarmos alinhados, né, com a Uhum, vontade de Deus e entendermos que a revelação é progressiva, né? Então a uhum. pessoa precisa entender isso, que o mesmo Deus que, né, ele pede para Abraão sacrificar o seu filho, é o mesmo Deus que fala para ele não sacrificar mais. Então, se o Abraão tivesse ligado com Deus, Uhum. ele iria meter o cutelo no pescoço do Isaac e iria dizer ele que foi Deus que mandou. Olá, meus queridos amigos, telespectadores do CJC, o podcast bíblico está começando e que honra receber cada um de vocês. Tenho certeza que essa programação vai abençoar a sua vida, até porque estamos falando da Bíblia Sagrada, então já prepara a sua espada, a sua arma de guerra, deixe ela aberta em Gênesis 46. Quantos princípios preciosos nós vamos aprender no dia de hoje, então fica ligado e registra, anota tudo aquilo que Deus falar com você. Isso é matéria importante. Com o passar do tempo vai caindo no esquecimento, mas quando você tem registrado, você primeiro manda uma mensagem para o seu cérebro de que aquele conteúdo é importante. E segundo, fica o registro. Você pode visitar e revisitar quantas vezes quiser. E nos dias de luta, nos dias de adversidade, são ferramentas espirituais para você vencer toda e qualquer situação. Então, registra, anota, tá bom? E hoje é Gênesis 46, veremos aqui Jacó e toda a sua família descem ao Egito. Teremos também aqui no meio uma genealogia, você que já fez a leitura viu, né? Que do nada apareceram os nomes. E também veremos sobre o encontro de José com o seu pai, um total de 34 versículos. E apesar de ter genealogia, né, nós temos um combinado que não pulamos nenhum capítulo, nem aqueles que do 1 até o final são só nomes e mais nomes, mas Deus vai nos dando capacidade e hoje também não será diferente. Ele que vai iluminar as escrituras para cada um de nós, tá bom? E hoje aqui é claro que eu não estou sozinha, além de você de casa que sempre nos acompanha, aqui nos estúdios eu começo dando a honra aqui para o pastor Leandro Silva, veio lá do Rio Comprido para poder nos abençoar. Pastor, seja muito bem-vindo ao podcast. Muito bem, dona Júlia, obrigado aos amigos do canal CJC. Mais uma vez estamos juntos no podcast bíblico e com certeza Deus vai abrir o nosso entendimento, tem muita coisa boa para a gente falar do capítulo 46 de Gênesis. E também, pastor Gilson, um grande abraço, foi um prazer estar com o senhor Prazer aqui. nosso. Deus possa abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém, já está nos abençoando. E pastor Gilson Alves, como é que o senhor está? Tudo bem? Quais as expectativas para o programa de hoje? Seja muito bem-vindo. Olá, irmã Júlia, olá, amigos que acompanham aqui a programação, né, do podcast bíblico. A expectativa é muito grande, né, porque Deus, onde nós nos reunimos para meditar na sua palavra, né, expor a mesma, Deus fala o coração, Deus faz maravilhas, Deus renova a fé, renova a esperança, né, Deus renova o ânimo e Deus faz qualquer coisa, porque nada é impossível para o Senhor, irmã Júlia. Amém. Deus é maravilhoso e pode todas as coisas, e é na palavra que nós encontramos respostas para todas as questões. Às vezes o que falta é nosso empenho em buscar esses tesouros, em buscar essas respostas, porque Deus, em sua onisciência, já deixou tudo registrado para nós. E falando nele, naquele que traduz a palavra sagrada, naquele que ilumina, traz revelação, traz a aplicação e interpretação correta, vamos convidar ele, o Espírito Santo, para conduzir e dirigir todo esse podcast. E eu vou pedir a bênção hoje para o pastor Gilson Alves. Pode ser, pastor? Pode sim, com certeza. Amém. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome de Jesus, aqui estamos reunidos, meu Pai, perante Ti, e pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê entendimento, e que o Senhor prepare, meu Deus, o coração, Pai, de cada pessoa onde essa programação chegar. Meu Deus, e que o Senhor fale, que o Senhor ministre de uma forma poderosa. Assim nos colocamos diante de Ti, e pedimos ao Senhor, Pai, usa-nos para que o Teu nome seja assim exaltado e glorificado, meu Deus, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, muito obrigada, pastor Gilson, e agora podemos começar, Gênesis 46, já abriu a sua Bíblia, já preparou aquele caderno, esse capítulo, ele é sensacional, né, tantos outros que nós vimos já com grandes ápices, grandes momentos dignos de aquelas cenas de Hollywood, cenas de filme, e agora também veremos o reencontro de José com seu pai, já no finalzinho do capítulo, mas antes, vamos aqui para o início, onde vemos Jacó e a sua família descendo ao Egito.
Aqui Jacó vai deixar Canaã, vai descer para o Egito com toda a sua família, e essa transição ela é importante, porque vai cumprir, né, em grande parte ali, o plano soberano de Deus, que lá no finalzinho a gente vê culminando em Êxodo. Vai preparar o surgimento de toda a nação de Israel e vai iniciar um período decisivo, como eu falei, que a gente já vê logo em seguida, Êxodo, né? Aqui a gente vê na ordem cronológica, digamos assim. E para Jacó isso é interessante porque Canaã também era parte da terra da promessa, era um lugar de aliança, mas e era um território prometido aos patriarcas. Mas descer ao Egito poderia parecer meio contrário, parecia meio estranho, e não é à toa que Jacó vai consultar a Deus sobre isso, né? Então nós vemos que Deus vai falar diretamente com Jacó, trazendo segurança e trazendo direção para ele em todos os momentos. Então vamos começar aqui lendo, vou ler com vocês e vai dizer assim, Gênesis 46. E partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba e ofereceu ali sacrifícios ao Deus de Isaque seu pai. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó. E ele disse, eis-me aqui. E disse, eu sou Deus, o Deus de seu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação, e descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. E aqui a gente vai ver que ele, toda a sua família, tudo quanto tinha, os filhos, né, as esposas, todos foram para o Egito, seguindo então a orientação de Deus. Então, como nós lemos aqui, desde o 1 ao 4, Jacó vai iniciar essa viagem, levando sua família, os seus bens, e antes de ir para o Egito, ele oferece sacrifícios a Deus ali em Berseba, como nós já lemos. E é interessante porque, pastor Leandro, nesse momento onde ele oferece sacrifícios para Deus, ele está mandando uma mensagem, está mostrando a sua dependência em Deus, mostrando a sua reverência e fazendo questão de que Deus estivesse com ele nessa jornada. Assim como em todos os patriarcas, né, os anteriores que nós vimos, e até em Moisés a gente vai ver isso sendo continuado, a importância da presença de Deus. Moisés chega a dizer, se a sua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. E a gente vê que tanto em Abraão, Isaque, Jacó, vemos também em José a diferença que é a presença de Deus está conosco, que não se trata sobre o lugar, não se trata mais do Egito, né, mas se trata da presença de Deus estar conosco. Exatamente, dona Júlia. E essa questão da orientação, né, que Jacó pede ali a Deus, né, ele ora a Deus, ele oferece sacrifício. Eu lembrei que o próprio Abraão ofereceu sacrifício e Deus falou para Abraão que o povo dele viveria, né, no Egito durante 400 e poucos anos e tal, e depois sairiam de lá multiplicados, a nação se multiplicaria ali. Deus fala isso a Abraão através, né, no momento que ele oferece sacrifício, ele cai no sono e tal. E aqui o Jacó pede essa orientação, mas por que eu estou indo para o Egito? Eu vou ver meu filho e tal, mas diante de toda aquela situação, a fome, aquela coisa toda, ele não queria ir sem a presença de Deus. É como a senhora falou, aqui já não era mais a questão do lugar, mas sim de saber se Deus iria ser com eles ou não. Quantas e quantas pessoas, né, muitas das vezes não tem essa preocupação. Às vezes não é o lugar. Se a presença de Deus está com ele. Entendeu? Exato. Então, é muito importante isso. E o Jacó teve toda essa preocupação. Eu estou indo para o Egito, mas o Senhor vai comigo? É isso. É verdade. Igual aqui, trazendo já o texto de Moisés. Era como se Jacó falasse isso, né? Se o Senhor não for comigo, não quero dar o próximo passo. Eu quero que o Senhor esteja comigo, porque é isso que faz diferença. E pastor Gilson, é interessante a gente olhar de como para algumas pessoas ir para o Egito, Deus falou assim, não desças para o Egito. Acho que foi Isaque, não foi? Para Isaque que falou isso, não desças para o Egito. Mas agora para Jacó ele fala, desças para o Egito. De repente, né, quantas pessoas que ficam usando o mesmo método que outros usaram, né, porque com outros deu certo, ou não estão fazendo porque outros também não fizeram, enfim. Mas não buscam antes a orientação que Deus tem para a vida dela, porque mais vale você estar debaixo da bênção, da orientação, da direção de Deus, do que da opinião da sua cabeça, da cabeça dos outros. Porque, pastor Gilson, é lindo ver isso, como Deus dirige e coordena tudo e dá estratégias diferentes para situações e pessoas diferentes. Então, precisamos e somos totalmente dependentes da direção de Deus. Irmã Júlia, é muito importante estarmos alinhados, né, com a vontade de Deus e entendermos que a revelação é progressiva, né?
Então a pessoa precisa entender isso, que o mesmo Deus que, né, ele pede para Abraão sacrificar o seu filho, é o mesmo Deus que fala para ele não sacrificar mais. Então, se o Abraão tivesse ligado com Deus, ele iria meter o cutelo no pescoço do Isaac e iria dizer ele que foi Deus que mandou. Então, as coisas vão mudando conforme a gente vai caminhando. Então, é preciso sensibilidade. Muitas vezes Deus mandou o povo guerrear, o povo não quis ir, temeu. Aí depois, quando o povo quer ir, Deus fala, fica, o povo quer ir. A coisa vai dar errado. Então, é muito importante estarmos alinhados, porque aqui, dentro das circunstâncias desse texto que a senhora leu, as circunstâncias eram todas favoráveis a ele ir. Era uma grande metrópole, estariam saindo assim, digamos, de uma zona rural para ir para uma grande cidade, né, para um grande país. A provisão estava lá, o filho dele querido estava lá. Então era uma coisa mais ou menos assim, não preciso nem orar, como muita gente faz. Mas certamente ele orou, né, Deus libera ele para ir. E outro fato interessante é que o Jacó não é nenhum garoto. Ele já tem aproximadamente aqui 130 anos. Mas ele não tem medo também de recomeçar. É verdade. Ele não tem medo de recomeçar. Não, Deus está mandando eu ir, então eu vou. Vou recomeçar. Né? Porque muitas pessoas hoje, elas ficam com aquela desculpa, né? Não, já estou de idade, meu tempo já passou, já estou cansado. E se você tiver com o seu coração alimentado da vontade de Deus, pastor Leandro, da palavra de Deus, daquilo que Deus quer para a sua vida, né? Você está ali sempre, né, se alimentando dessa revelação de Deus com um coração sensível. Eu digo sempre uma coisa para as pessoas, você vai ser sempre jovem, porque essa palavra, essa revelação, ela revigora o seu ânimo, ela te fortalece, né? Ela está te dando visões ali. A Bíblia diz que, acho que é Joel, né, que os velhos terão sonhos, que a pessoa não vai parar de sonhar. Então, Jacó é um homem que não tem medo também de recomeçar. Isso é forte. Exatamente. Porque mudar do seu país, mudar ali do lugar onde você está estabelecido. Não é uma viagem fácil. Não é uma viagem fácil, né? Exatamente. Hoje nós temos, né, aviões, automóveis. Naquela época, a aviação era o quê? Canela, ali o cabelo, né? Digamos assim. Mas ele não tem medo. Ele teve um melhor transporte, né? Porque o José mandou os carros, né? De fato. Isso, verdade. Né? Isso, bem lembrado. Mas exatamente. mesmo assim... não era uma viagem fácil, né? Porque não era um carro a motor, né? Exatamente. E ele não tem medo de recomeçar, né? De ir para outro ambiente, para outra cidade, né? Ter que lidar com outra cultura, né? E essa orientação, dona Júlia, desculpa interromper. Não, tá certinho. Essa orientação, ela é muito importante porque ele tinha, por sua responsabilidade, ele tinha 60 e poucas pessoas com ele, entendeu? Então não era assim, ele iria, mas ele iria levar 60 e poucas pessoas, contando total, vamos colocar os 70 arredondando, mas ele tinha 60 e poucas pessoas que teriam que ir com ele. Então, não essa orientação dizia a respeito de todo mundo. A outras pessoas, não envolvia só ele. Não envolvia só ele. Então, qualquer decisão errada que ele tomasse, entendeu? Influenciaria na vida de outras pessoas. E também. Até porque, né, ele e essas 60 e poucas pessoas que o senhor relaciona, aqui era o Israel todo, né? Era todo Israel. Era a nação. Era a nação toda. Exatamente. É verdade. Isso aí. Entendeu? Então, está levando uma nação, né, para outro país. Para outro país. É muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Então, ele não podia tomar uma decisão de qualquer jeito. Né? Ele teria que ter, de fato, ali, convicção, certeza de que estava fazendo, né, o certo, o correto, dentro daquilo que Deus lhe orientava. Porque a orientação de Deus, as pessoas que ele está levando seriam guardadas por Deus, seriam abençoadas. É igual o povo de Israel no cativeiro babilônico. Eu costumo dizer o seguinte, eles foram para o cativeiro, mas Deus guardou o povo dele no cativeiro. Deus foi com o povo dele no cativeiro. Inclusive aqui, porque a gente vai ver que a região que eles ficaram, de repente, esse pensamento passou na cabeça de Jacó por um segundo que seja, falou, mas eu vou levar toda a minha família, eles vão aprender os costumes egípcios, vão aprender como funciona lá, meu Deus, como é que vai ser isso? A nação politeísta, né? São práticas, é uma cultura totalmente diferente, contrária àquilo que Deus ordena, mas quando eles vão para lá, a região que eles ficam é mais afastada, então olha como que Deus preserva, como que é diferente, você tá debaixo da direção de Deus, mas ele não tinha nem noção disso, ele foi confiando, essa revelação progressiva que nós vamos tendo, isso é maravilhoso. Deus revela que o Egito faria parte do cumprimento da promessa.
um lugar que era temporário do exílio, né? Se é que podemos dizer assim, porque até então era fartura, não estavam ali presos. Mas no desenrolar da história a gente vai ver que depois eles se tornam escravos também, mas aí já entrei até em Êxodo, né? Mas a gente vê que aquele ambiente se torna um lugar de transformação, de multiplicação. Pastor Gilson, ali que a promessa vai começar a multiplicar de uma forma assim extraordinária, porque quando eles saem do Egito, era uma multidão que quase não se podia contar. Isso não é maravilhoso? Os historiadores falam aí de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Olha isso, de 70. De 70. Eu tinha que ter feito a conta antes para saber quantos por cento a mais isso é, porque é grande. É muita coisa, né? E sofrendo, né? E sendo ali oprimido, aquela coisa toda, né? Deus renovava a força do povo e o povo se multiplicava. Então é muito importante nós seguirmos, né, a direção de Deus. Acho que no salvo engano, né, o Salmos 32, versículo 8, eu acho que diz lá, né, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Então é muito importante a gente ter essa sensibilidade no coração antes de fazer qualquer escolha, tomar qualquer decisão na vida, pastor Leandro. Porque muitas pessoas às vezes vão só pelo óbvio, pelo lógico, pelo apresentável. Fulano fez, deu certo, vou fazer também. Isso aí, exatamente. E não é por esse caminho. Nós entendemos que precisamos estar debaixo da direção de Deus. E até um detalhe que passa desapercebido, né? Porque a expressão não nos é comum, mas quando diz de fechar os olhos no versículo 4, diz ali que Deus já estava até proporcionando o cuidado para Jacó, porque ele morreria ali, mas seria ao lado de José, que José fecharia os olhos, né? Então, olha só como que Deus cuida de cada detalhe, né? Do 5 ao 7, a gente vê eles partindo, do 8 ao 25, aí entra a genealogia, né? Os descendentes de Lia, Zilpa, Raquel, Bila, e a gente vê que a genealogia, ela vai reforçar o cumprimento da promessa de Deus, da multiplicação, aquilo que começou como uma família, agora está crescendo rumo a ser uma grande nação poderosa nas mãos de Deus, né? Então não despreze os pequenos começos. Mas, pastor Leandro, algo me chama a atenção aqui. Porque em tudo nós vemos Deus cuidando, Deus sendo fiel, e não só nessa história, mas em toda a Bíblia, em todos os personagens da palavra de Deus. E por que nós, muitas das vezes, temos dificuldade em confiar no caráter e na fidelidade de Deus? O que o senhor nos diz? Dona Júlia, o ser humano é complicado, né? Nós somos complicados. Nós somos complicados, né? Mesmo diante de tantas maravilhas que Deus já realizou, que Deus já fez, mesmo assim nós tendemos em algum momento a não confiarmos, a não acreditarmos diante de tudo que Deus já fez e etc. Mas a gente vê essa misericórdia, esse amor, sabe, essa paciência. Eu acho que seria a palavra correta, essa paciência. Deus é bem insistente, né? Essa longanimidade da parte de Deus conosco, que mesmo assim vai insistindo, né, e vai mostrando, o pastor falou, a senhora comentou dessa revelação progressiva, e você vê que até cooperando para que a pessoa, você ainda não entendia, agora você passa a entender, e aí você acredita, agora você acredita em mim, quando na verdade eu deveria ter acreditado mesmo antes de Deus ter revelado algo para mim, mesmo antes de Deus ter falado algo para mim, né, a confiança deveria ser plena, mas mesmo assim Deus tem essa paciência. Eu acho que em um momento quando a pessoa ela vacila, Deus ele espera que aquilo se torne um aprendizado para ela, para que ela passe, né, lá na frente, ela sendo colocada novamente à prova, ela passe por aquela prova agora com louvor, entendeu? Então eu acredito nessa fidelidade de Deus, hein? Amém, isso é maravilhoso. E obrigada a Deus pela sua paciência, pela sua persistência. Na verdade, é como nós falamos no programa do capítulo 44. É Deus investindo mais uma vez, te dando mais um dia, mais uma chance de acertar e que possamos honrar, né, a Deus da melhor forma, obedecendo a sua palavra e caminhando no lugar mais seguro que existe, que é debaixo da direção dele. Para a gente não deixar de falar que o tempo já até foi, mas nós vemos no finalzinho aqui, do 28 a 34, o encontro de José com o seu pai. Ele finalmente, depois de décadas de sofrimento, de dor, Jacó acreditando que José, seu filho amado, estava morto, agora eles vão se reencontrar pessoalmente, finalmente, cena de novela acontecendo. E é interessante a gente pensar que mesmo diante
de décadas de dor, saudade, separados, um turbilhão de emoções, nós vemos que Deus pode restaurar até aquilo que parecia perdido, aquilo que não tinha mais jeito. Pastor Gilson, isso é interessante porque nenhuma história está fora do alcance da restauração de Deus. Nenhuma história é difícil demais, impossível demais. Pode ser o filho que virou a cabeça, o filho que diz que é ateu, que não acredita mais em Deus. Deus pode restaurar, Deus pode fazer novo novamente, né? O tempo da dificuldade, o mais impossível que seja, não limita a capacidade de Deus e a vontade dele de transformar. Isso traz esperança para nós, né, pastor? Com certeza, né? Nós vemos aqui o agir, o mover da graça de Deus o tempo todo, né? E esse reencontro aqui é algo que nós lemos aqui, né? E até emociona a gente ao ler a Bíblia, né? Uma grande reunião, né, de família, né? Como nos tempos passados, né? Memórias que nós temos, às vezes, da infância, quando a gente ia para a casa da vovó, quando os tios se reuniam, aquela coisa toda. Mas aí a gente vai crescendo, né? E vem casamento, vem compromisso, vem profissão, e a gente vai perdendo um pouquinho isso tudo. As circunstâncias aconteceram aqui, né, na vida dessa família, não foram boas circunstâncias, mas agora é o tempo do reencontro, né? E é muito importante nós frisarmos que até essa pessoa, talvez, que pense que foi longe demais, que fez maldade demais, né? Que, poxa, ela mas hoje... eu já neguei a Jesus. Pedro também, 3 Exatamente. vezes. Uma vez uma pessoa chegou na igreja desesperada, né? Porque no momento de revolta ela falou um monte de coisa que não deveria falar, no momento de desequilíbrio, pastor Leandro. E ela chegou, olha só o que o diabo estava colocando na mente dessa pessoa. Eu passei do limite, pastor. Acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. E na mesma hora eu lembrei da mensagem do missionário, né? Que o missionário disse, se a pessoa tem essa preocupação, essa é a prova que ela não blasfemou, né? Porque a pessoa está com essa preocupação ainda. Esse incômodo já vem do próprio Espírito, exatamente. Né? Então nós vemos aqui que eles fizeram coisas horrendas, coisas horríveis, né? Mas a graça de Deus alcança eles, e a família agora está toda reunida aqui, pastor Leandro e irmã Júlia, né? Para poder aqui, né, rememorar, né, tanta coisa que eles viveram. O tempo perdido, né? Exatamente. Eu creio que Deus conhece as dores, as questões mais profundas do coração de todos nós, e que Deus, ele é capaz de trazer vida novamente. Ele pode restaurar mesmo vidas marcadas por grandes tristezas, grandes sofrimentos, e ele quer fazer isso, um caminho novo, algo extraordinário. Só um resumão de tudo que nós vimos, né? Nós vimos uma restauração até no emocional, porque Jacó estava anos e anos pensando que seu filho estava morto. Vemos a fidelidade de Deus, vemos a preservação da identidade do povo de Deus. Eles não se misturaram ali com o povo egípcio, pelo menos não até aqui, né? Nós percebemos isso. O reencontro deles nos mostra que o sofrimento não teve a última palavra. Deus restaurou, foi uma providência divina, né? Deus não falhou aqui em nenhum momento. E Deus continuou conduzindo cada detalhe da história, mesmo que pelos bastidores. Enquanto Israel descia ao Egito, Deus já estava preparando preservação, crescimento e um futuro onde iria ter o cumprimento de suas promessas, né? Deus é maravilhoso. E para finalizarmos Gênesis 46 da melhor forma, com chave de ouro, nós vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que nos diz assim: depois que soube que José estava vivo, Israel partiu com todos os seus a fim de reencontrar o seu filho no Egito. Antes, porém, ofereceu sacrifícios ao Senhor, expressando gratidão por tudo quanto o Altíssimo fizera por ele. Talvez Israel estivesse hesitando em sair de Canaã por causa das promessas feitas a Abraão. Então o Senhor se revelou a ele por meio de uma visão e reafirmou o que havia prometido anteriormente, mostrando que Israel não deveria temer a ida ao Egito, pois ele mesmo os faria retornar. O número dos descendentes de Israel que foram para aquele país era de 70 pessoas, e ali eles se multiplicaram, passando a ser um povo distinto e poderoso. Da mesma forma, o Senhor deseja fazer conosco. Ele quer que não tenhamos medo, e sim que creiamos em suas promessas. Muito obrigada, missionário R.R. Soares, e pastor Gilson, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Fala para nós como é que está lá a cidade onde o senhor está pastoreando, qual que é o endereço da bênção, os horários, as mídias sociais. Você pode ficar à vontade. Irmã Júlia, eu que agradeço aqui a oportunidade, né? É uma honra, uma alegria muito grande estarmos aqui para poder trazer aí, né, a revelação da palavra de Deus.
E sempre que precisar, estamos às ordens. Temos a nossa igreja localizada na Estrada da Pedra 4652, em Guaratiba, bem ao lado do Super Complex. E temos reuniões ali diariamente. Eu estou presente ali às quartas, sextas e domingos, né? Quartas e sextas, 8h15 e 19h30. E aos domingos, 8 e 18 horas. Né? E quem quiser nos acompanhar nas mídias sociais, IGD Guaratiba, IGD Guaratiba, é o Instagram da igreja. E o meu Instagram pessoal é gilson.alves76. Né? E ali, Estrada da Pedra 4652, Igreja Internacional da Graça de Deus, seu ponto de encontro com a bênção. Perfeito, obrigada, pastor Gilson, e obrigada, pastor Leandro Silva. Que Deus continue te abençoando e usando muito a sua vida lá na IGD Rio Comprido. E fala para nós, pastor, o endereço, os horários, as mídias sociais, fica à vontade. Obrigado, dona Júlia, mais uma vez pelo convite. E sim, o nosso Instagram é o @IGD Rio Comprido. O meu pessoal é o @pr.leandro2704. E nós estamos localizados ali no bairro do Rio Comprido, na rua Campos da Paz, número 204. Temos culto segunda, quarta e sexta, 8h15 e 19h, e aos domingos às 8 e também às 17 horas, que é aquela busca do Espírito Santo. Você é nosso convidado. Obrigado, dona Júlia. Amém? Eu que agradeço. Obrigada, meus amigos pastores. Obrigada a cada um de você aí de casa que acompanhou até o final. Glória a Deus pela sua vida. E olha só, dever de casa, Gênesis 47. Faça a leitura prévia e volte aqui para o próximo podcast bíblico para juntos a gente continuar meditando mais e mais e aprendendo e a confiar mais no caráter do nosso Deus, que nunca falha. Vou ficando por aqui, meus amigos. Que Deus os abençoe. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!